oitavo ano. Meu nome é Clédson Pereira, professor de História. Hoje vamos falar dos 300 anos de Minas Gerais. O estado em que nós vivemos está completando 300 anos. Vamos entender a história da formação da nossa sociedade no PET comemorativo 300 anos. Portanto, vamos falar de movimentos sociais e religiosos de Minas Gerais, um recorte deste movimento religioso, movimento social. Então, vamos compreender a história, praticamente a história de Minas Gerais, porque a história dos movimentos sociais se confunde com a história do próprio Estado. Qual é o primeiro movimento social que podemos destacar neste período, no território que chamamos de Minas Gerais? É chamada Guerra dos Emboabas. Ela ocorreu quando nem existia ainda a capitania de Minas, esse território que pertencia à capitania de São Vicente. É como se pegasse Minas Gerais e colocasse dentro do estado de São Paulo, se São Paulo fosse o dono do território de Minas Gerais. Então, neste período, não existia a capitania das Minas Gerais. Vai começar aqui uma guerra pelo controle destas minas, encontradas aqui no final do século XVII. Vamos entender a história, então. Os bandeirantes paulistas, que vão sair lá da cidade de São Paulo, da vila de São Paulo, em forma prioritária de procurar indígenas, de procurar nativos para trabalhar em suas lavouras, vão ter um contato lá com as missões jesuíticas que vocês já estudaram, e vai promover, esse movimento vai promover a interiorização do Brasil. O que é interiorizar o Brasil? É romper com aquela linha imaginária do Tratado de Tordesilhas, que separava territórios de Portugal e Espanha, e vão começar a invadir uma terra, então, conhecida por eles, à procura, inicialmente, por estes nativos que estão fugindo do contato com os portugueses. O principal prêmio para estes colonos não é encontrar nativo. Eles vão encontrar, no final do século XVIII, aqui pertinho de BH, na cidade atual de Sabará, grandes veios de ouro, ou seja, finalmente os portugueses descobriram ouro na colônia. O ouro era tão abundante, chamado ouro de aluvião, que ele praticamente estava presente na superfície das margens desses rios. Então, era muito ouro. Era muito interessante vir explorar este veio de ouro aqui na região que hoje chamamos de Minas Gerais. A notícia logo se espalha, passa por todos os cantos do Brasil até chegar em Portugal, que vai começar a trazer uma gama muito grande de pessoas para trabalhar na exploração do ouro na região das Minas Gerais, que hoje chamamos de Minas Gerais, né? Vai começar então um conflito pelo controle, porque os paulistas vão se considerar donos dessas minas, uma vez que a coroa ela não consegue exercer o controle nos primeiros anos. Então, a regra que vale aqui dentro, nessa região das Minas Gerais, é a regra dos paulistas, a regra destes bandeirantes. Eles não vão aceitar a presença de forasteiros. Aí nós vamos ter que comparar a imagem de cada grupo. Por quê? Os bandeirantes paulistas já estão acostumados a viver neste sertão, já estão acostumados a conviver com os indígenas. Portanto, o vestuário deles é simples, o idioma deles basicamente é o tupi, a língua nativa. Eles geralmente andam descalços, eles são bem rústicos aos moldes europeus. Os forasteiros, vindos de todos os lugares do Brasil e de Portugal, à procura deste ouro, tem um vestuário e uma imagem diferente. Eles são mais cheios de pompa, mais cheios de requinte. Os paulistas vão começar a chamá-los pejorativamente de emboaba, ou seja, ave emplumada na linguagem tupi, dando um apelido. Ó, você está tanto cheio de requinte, tanto cheio de pompa. As roupas naquela época tinham como enfeite várias penas, que você parece uma ave. No tupi,
Emboaba. Então nós vamos ter uma divisão entre paulistas e emboabas. Quem vai controlar as minas? Vai começar uma disputa política muito grande. Estes emboabas vão ser liderados por um homem chamado Manuel Nunes Viana. Ele ficava lotado aqui numa cidade pertinho de BH chamada Caeté. Os conflitos vão começar em 1708, quando emboabas assassinam líderes dos paulistas. Então, a partir do movimento liderado por este Manuel Nunes Viana, os emboabas declaram guerra aos paulistas e pretendem controlar a região mineradora, expulsando os paulistas do território. A guerra entre paulistas e emboabas vai iniciar-se próximo à cidade de Caeté e Sabará e vai se estender até a cidade atual de São João del Rei, pertinho ali de Tiradentes, também cidade mineradora. Então, é uma guerra que não fica localizada apenas em uma região determinada e vai avançando por todas as cidades mineradoras, ou seja, as cidades que estão produzindo ouro. A divisão entre paulistas e forasteiros e emboabas vai se estender por vários territórios, várias cidades mineradoras. A guerra vai chegar ao fim lá em São João del Rei, num evento chamado Capão da Traição. O que é este evento? Os emboabas vão cercar os paulistas numa clareira, num capão ou numa capoeira, como se dizia naquela época. Eles vão falar a seguinte frase: paulistas, rendam-se, soltem suas armas. Nós não vamos machucar vocês. Os paulistas, naquele momento, em menor número, atendem, cedem suas armas e se rendem aos emboabas. A ordem dada foi: matem todos agora. Então, o Capão da Traição resultou no assassinato de pessoas desarmadas. Logicamente, os emboabas vão vencer, vão passar a controlar a região mineradora e vai ter uma consequência muito grave politicamente vindas de ordens da coroa. Por quê? A coroa não vai ficar satisfeita com colonos guerreando pela produção de ouro, uma vez que esse ouro, teoricamente, pertence à coroa portuguesa. Então, a primeira ação, logo em 1720, é a criação da Capitania de Minas do Ouro. Separa-se as minas da Capitania de São Vicente, se a gente fosse colocar no linguajar de hoje, separa Minas Gerais de São Paulo e determina um governador justamente para controlar essa região, ou seja, cria-se uma capitania somente para a produção de minas. O ouro passa a ser cobrado. Então, uma taxa de 20% passa a ser cobrada pela coroa portuguesa para a produção de ouro nessa região. Se você fosse um minerador morando aqui nas Minas Gerais no século XVIII, toda a sua produção deveria retirar 20% e ser paga de imposto à coroa. Vamos pensar da seguinte forma: se você produz 100 quilos de ouro, 20 quilos vai para a coroa portuguesa. Este imposto pesado foi chamado de o quinto, porque a quinta parte do que você produz pertence à coroa. Várias vilas começam a surgir em torno da sociedade mineradora. Já falamos, Sabará, Caeté, Vila Rica, atual Ouro Preto, principalmente Mariana. O poder econômico vai ficar muito focado em Vila Rica e Mariana. O eixo econômico vai se transferir lá do Nordeste para a região mineradora, fazendo com que esta região se tornasse diversificada, poderosa e muito habitada. O comércio se torna extremamente importante. Vários escravizados passam a fazer parte da sociedade. Vários escravizados que conseguiram a sua liberdade foram alforriados, passam a realizar comércios também nessa região. Então, Minas, a região mineradora, passa a ser extremamente importante. Pouco tempo depois, vai eclodir a revolta de Filipe dos Santos. Quem é Filipe dos Santos? Ele era um grande minerador de Vila Rica.
O que eles não estavam satisfeitos? Justamente com a cobrança do quinto. Eles não aceitavam pagar este quinto, pagar 20%. Portanto, o contrabando de ouro era algo muito frequente. O que é contrabando? É você desviar a produção para que não pagasse este imposto. Uma tática usada pela sociedade mineradora era transportar ouro dentro da imagem de santos católicos. Ou seja, esses santos, eles eram ocos por dentro e dentro deles estava repleto de ouro contrabandeado. Daí vem a expressão que provavelmente sua mãe, a sua avó já usou com você. Você é um santinho do pau oco, porque este santinho do pau oco lá na sociedade mineradora, ele servia para contrabando de ouro. A coroa portuguesa, para garantir o pagamento deste quinto e evitar este contrabando, cria as casas de fundição. A partir deste momento, o ouro produzido deveria ser obrigatoriamente levado a essas casas de fundição, onde seria pesado, derretido e empacotado. O quinto já era separado no momento em que o ouro adentrava as casas de fundição. Portanto, o imposto era pago automaticamente. A revolta de Felipe dos Santos, este minerador, vai reunir pessoas insatisfeitas com esta casa de fundição e vão começar a tentar tomar o poder na cidade de Vila Rica. Eles vão atacar a casa do ouvidor-mor e a casa do governador, que na época era o conde de Assumar. Eles vão reivindicar o fim da casa de fundição. A princípio, o conde de Assumar, ele vai fingir que vai atender às reivindicações do grupo de Felipe dos Santos. Logicamente, era apenas uma estratégia para ganhar tempo, reunir as forças do seu exército e sufocar a revolta. Felipe dos Santos, ele é condenado à morte, ele é esquartejado, sua casa é derrubada e o território ele é salgado. É para servir de exemplo. Quando você salga o território da casa do seu inimigo, quer dizer que nada ali vai nascer de novo. É simbólico, mas é uma das formas mais eficientes de fazer com que a sociedade entenda que não pode desafiar a coroa portuguesa. A mais famosa rebelião é chamada de Inconfidência Mineira. Você já deve ter ouvido falar dela, de Tiradentes. Vai surgir em 1789, justamente pela dívida da Sociedade Mineradora de Vila Rica, que havia contraído com a coroa portuguesa. Por quê? Eles estão com dificuldade de pagar uma cota anual de ouro. A coroa portuguesa determinou à Sociedade Mineradora a seguinte taxa: vocês vão pagar para mim todo ano uma quantidade específica de ouro. O grande problema é que neste período existe um declínio muito forte da produção de ouro. Então, essa elite mineradora da sociedade de Vila Rica não consegue quitar a sua dívida com uma coroa. Quando você não quita a sua dívida com uma coroa, ele pode decretar a derrama, ou seja, as tropas reais invadem a sua casa, tomam os seus bens para pagar a sua dívida. Em 1789, foi decretada a derrama para o ano seguinte, ou seja, os ricos, a elite da sociedade de Vila Rica, iria perder os seus bens para a coroa. O que é a Inconfidência? Essa elite, ela vai começar a se reunir para promover um golpe no dia da derrama. Basicamente, a Inconfidência Mineira ela não aconteceu de forma específica. Apenas os planos delas foram organizados. Quem fazia parte desse grupo chamado de Inconfidentes? A nata da elite de Vila Rica. Poetas, padres, mineradores, membros do exército, o mais famoso deles, Tiradentes, que era um alferes do exército. Ele era o mais humilde, mas não era pobre. Eles vão tentar tomar o poder no dia da derrama.
um dos rebeldes, Joaquim Silvério dos Reis, para obter o perdão da sua dívida, entrega os planos ao Visconde de Barbacena, governador de Minas naquela época. Então, nós temos aqui um movimento podemos chamar movimento separatista, que iria acontecer, mas devido à entrega destes planos por um dos seus membros, ele não ocorreu. Agora, nós temos que tirar um mito da cabeça de vocês. Se falarmos em Inconfidência Mineira hoje, muitas pessoas remetem que eles queriam independência do Brasil. Não. Eles não queriam independência do Brasil. Eles queriam a proclamação de uma república mineira. Queriam fazer de Minas um país independente da colônia. Não tem um plano nacional, é um plano local. Queriam a realização de eleições. Temos que lembrar que ao mesmo período da Revolução Francesa, as ideias iluministas estão aflorando por quase toda a Europa e respingando aqui na colônia. Queriam investimentos na economia mineira. Agora, a maior prova que este era um movimento da elite, não um movimento popular, é que não houve participação de movimentos que pretendiam libertar os escravos. A Inconfidência Mineira não abrangia a libertação dos escravizados. Portanto, não era um movimento popular, era um movimento elitista. Alguns destes inconfidentes foram presos, somente Tiradentes foi considerado o líder, o único a ser condenado à morte. Cláudio Manuel da Costa, um poeta, ele morreu na prisão, mas não se tem notícia que foi a mando da coroa portuguesa. Esse é um evento ainda a ser discutido, mas o único efetivamente condenado à morte foi Tiradentes. Os padres tiveram a punição da igreja, muitos foram perdoados, outros foram condenados ao degredo, ou seja, exilados, tiveram que sair do Brasil. O mais interessante é a figura de Tiradentes, porque se pegarmos a história brasileira, nós não temos um herói revolucionário. Para suprir esta falta, criamos um, que é o Tiradentes. Ele era um inconfidente? Era. Ele era um revolucionário local? Era. Era um revolucionário nacional? Não. Essa imagem, ela foi criada. Tanto é que se pegarmos a imagem de Tiradentes, a mais difundida, ele é um homem de barba grande, cabelo grande e túnica. Ele era um funcionário do exército, ou seja, ele não usaria essas roupas, gente. Ele não teria cabelo grande, ele não teria barba grande. É para a gente confundir com outro Marte, um caráter religioso, fazer com que Tiradentes fosse confundido com Jesus Cristo. Esta imagem que vocês estão vendo, um quadro do Pedro Américo, lá de 1898, remete à ideia de Tiradentes um herói nacional. Por quê? Se vocês perceberem, o corpo de Tiradentes está colocado no formato do mapa do Brasil, ou seja, tentar fazer com que Tiradentes fosse um grande herói nacional, aquilo que ele não era. A religiosidade mineira também está muito presente. Ela cresceu junto com a própria sociedade. Portanto, falar de política de Minas é falar do crescimento religioso. Nós temos o primeiro bispado de Mariana, fundado em 1745. Nós temos padres religiosos com muito prestígio dentro da sociedade mineira, tanto é que faziam parte lá da Inconfidência. Nós temos lá em Vila Rica a criação das Irmandades Leigas, que eram um movimento de escravizados para ter direitos ao próprio catolicismo. Atualmente temos um crescimento muito grande, muito significativo das igrejas protestantes, desafiando o poder da Igreja Católica de séculos. Então, a religiosidade mineira está intrinsecamente ligada à própria sociedade. Algumas festas, como Congado, Folia de Reis e Festas do Divino, estão presentes até os dias de hoje, remetendo à cultura religiosa da nossa sociedade. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.